A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, diaconisa Tatiana, dando início ao terceiro dia da campanha de oração A Providência de Deus, com o texto-chave em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Convido a você que esteja preparando uma peça de roupa, a fotografia, a cópia de processos judiciais, o copo com água. Estaremos orando no final. Amém? Deus é atento às necessidades e aflições de todos os seus filhos. Houve na Bíblia uma viúva pobre, e ele enviou Eliseu para fortalecer-lhe e trazer-lhe também bênçãos necessárias para a sua vida. No momento em que ela julgava que estava tudo perdido, no momento aonde chegou a escassez, a miséria estava batendo na sua porta. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. A partir do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do resto. Aleluia! O milagre depende, amados, do que se tem. O profeta Eliseu aumenta o azeite da viúva pobre. Ela se encontrava endividada e ameaçada por um credor, sem misericórdia. Em seu desespero, a mulher busca alguém que possa ajudá-la. Vai ao encontro de Eliseu, o profeta de Deus. Esta foi a pergunta do profeta Eliseu: o que é que você tem em casa? E esta é a pergunta que o Senhor Jesus faz para mim e para você nesse dia. O que é que você tem em casa? A mulher viúva que enfrentava sérios problemas, seu marido da escola de profeta havia morrido, e um cobrador queria levar seus filhos como escravos a fim de quitar a dívida. A resposta vem em um tom desanimador: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Você pode também estar respondendo em seu coração desta maneira: eu também não tenho nada, Senhor. Os recursos se acabaram, e até mesmo a minha esperança, o meu ânimo está se acabando. Deus, através de Eliseu, realiza um grande milagre na vida daquela família. A provisão milagrosa de Deus lhe veio mediante o que ela já tinha, um vaso de azeite. A provisão de Deus foi dada na medida da fé que a mulher tinha
e da sua capacidade de armazenamento. Ei, a provisão de Deus vai chegar nas nossas vidas através da medida de fé que eu e você colocamos diante de Deus, o nosso posicionamento, a nossa maneira de agir no momento da angústia, do desespero que bate a porta. A provisão de Deus, ela virá. E conforme a nossa capacidade de armazenamento, o que significa isso? Conforme a maneira que nós nos posicionamos diante de Deus. Quando nós somente olhamos com os nossos olhos naturais as circunstâncias que vivemos, não vamos sair do lugar. Vamos sempre estar andando em círculos. Igual o povo de Israel, que peregrinou 40 anos e perderam a promessa de entrarem na terra prometida. Nós precisamos olhar para o nosso alvo, que é Jesus, usar a fé, seguir em frente. Conforme nós usamos a fé, conforme nós damos passo a passo em direção a Deus, e Deus direcionando cada passo que nós damos, nós vamos contemplar o milagre, aonde não existe possibilidade, aonde há escassez, nós vamos colher frutos e frutos com abundância. Quem crê glorifica. Aleluia! Deus usou o que aquela viúva possuía para multiplicar-lhe os recursos e realizar o milagre de que ela precisava. E você? Qual o milagre? A provisão de Deus que você tem buscado? Deus irá operar o milagre na sua vida da provisão com aquilo que você tem. Ou seja, peça a direção de Deus para despertar você os seus talentos, para direcionar você qual caminho a seguir, para Deus operar a provisão, o milagre. A quantidade não faz nenhuma diferença. Moisés, por exemplo, tinha uma vara e os filhos de Israel passaram pelo meio do rio, do mar, em seco. Êxodo. Vamos para Êxodo, amada igreja. Capítulo Êxodo. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 14, versículo 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sansão tinha uma queixada de jumento e feriu com ela 1000 homens. Juízes, capítulo 15, versículo 13. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Veja, amados, que para Deus não é a quantidade. O importante é quando nós colocamos a nossa fé em ação, a nossa confiança nele. Davi tinha apenas uma funda e 5 pedras, e assim ele prevaleceu contra o gigante filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40. Aleluia. Perdão, a partir do versículo 49. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 e 50. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. E assim Davi
prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou-o, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Oh, aleluia! Glória a Deus! E por que você teme essa circunstância que você está vivendo? Não há o porquê temer. Nós temos um Deus que faz do impossível se tornar tudo possível. A viúva de Sarepta tinha farinha na panela e azeite na botija. E assim comeu ela, a sua casa, muitos dias. Aleluia! 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dá chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Oh, aleluia! O nosso Deus é um Deus de provisão, que faz o milagre acontecer de coisas tão pequenas, insignificantes aos olhos humanos. Deus opera exatamente através das impossibilidades para que nós possamos crer e contemplar e ver a provisão de Deus acontecendo, porque não depende de nós. A provisão de Deus depende dele, porque ele é fiel. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Os discípulos tinham 5 pães e 2 peixinhos, e deram de comer a quase 5.000 pessoas. Vamos para Marcos, aleluia, capítulo 6, a partir do versículo 41. E tomando ele os 5 pães e 2 peixinhos, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos, para que os que pusessem diante deles, e repartiu 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcachofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Olha, amado e amada irmã, o milagre da provisão de Deus, de alimentar quase 5.000 homens. Detalhe, aqui provavelmente não estava contado as mulheres, porque as mulheres sempre foram a maioria. Então essa quantidade de 5.000 homens, provavelmente, a Bíblia não relata, mas provavelmente era muito mais. Olha a provisão de Deus, que a partir de 5 pães e 2 peixinhos, pôde alimentar toda essa multidão. Multidão. Deus não vai deixar faltar nada no teu celeiro. Deus, ele é o Deus da provisão. Aleluia. Nós podemos ver, amada igreja, que Deus, ele é fiel. E Deus foi fiel na vida daquela mulher, a qual ficou viúva. Ela tinha apenas uma botija de azeite. E sucedeu que quando ela obedeceu à ordem do homem de Deus, todos os vasos foram cheios. O milagre aconteceu. O azeite da viúva, ele é multiplicado.
Irmãos, Deus fez um milagre a partir do que ela tinha, uma botija de azeite. E foi a partir dessa botija de azeite que Deus operou o milagre. Entenda que para Deus operar nesta campanha de oração, a providência de Deus, para que o milagre aconteça, depende do que você tem. Mas o que é que você tem em casa? Diante da pergunta, você poderia responder: não tenho nada. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3. Indicando o meio pelo qual a vida e a ordem eram gerados. Deus pode enviar os recursos existentes, por menor que seja, em qualquer circunstância. O que você tem em casa, coloque a tua casa, que é o teu coração, que é a porta pela qual o Senhor entra, a porta do teu coração. Você tem que colocar o teu coração nas mãos do Senhor, se entregar a Ele sem reservas, depender totalmente dEle e não ficar de braços cruzados, esperando que Deus faça as coisas somente. Para Deus realizar o milagre, preciso haver uma ação. Você pôde ver nessas passagens que nós lemos, todas elas houve um milagre, mas todas elas houve uma ação, uma atitude. Para Davi derrotar o gigante Golias, ele teve que ir, pegar 5 pedrinhas, não foi? Ele teve que agir. A viúva teve que arrumar vasilhas emprestadas com os vizinhos. E assim, amados, é conosco. O milagre vai acontecer, mas nós não podemos desanimar. Você que está à procura de serviço, você que está deixando currículos, não desista. Continue. Deus vai abrir uma porta de excelência para você. Não desanime. Você que é autônomo, que as vendas estão fracas, creia que Deus vai prover, vai te enviar os recursos e você vai conseguir saldar todas as tuas dívidas, todos os teus compromissos. Aleluia! Deus irá operar o milagre em sua vida a partir do que você tem, daquilo que nós oferecemos a Deus. Deus, Ele irá transformar toda essa circunstância que você está vivendo, essa escassez, em grande abundância. Porque o pouco que temos, Ele pode transformar em muito. Basta você crer. Nós podemos, amados, nem ter tudo, às vezes, mas há um detalhe. Nós temos que continuar crendo naquele que pode fazer o impossível acontecer, porque como esse texto-chave da nossa campanha diz, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que buscar o nosso relacionamento com o Pai. Nós temos que nos entregar diante dEle. Temos que agir de fé em fé, na presença do Senhor. E com certeza, o tudo Ele fará. A provisão virá. Aleluia! Se coloque mais e mais na presença do Senhor. Confia nele. E Ele vai te abençoar. Você será bem-sucedido. Você verá o milagre acontecer. Continue orando.
colocando essa situação nas mãos de Deus, nas mãos divinas, Ele irá realizar o milagre na tua vida, na tua família. O milagre depende do que se tem. Então, meus amados, para que o milagre aconteça, coloque a sua vida nas mãos de Deus, entregue a Ele os teus caminhos, confie que Ele pode e vai transformar essa situação, abrir os teus caminhos, pois Ele é Deus, Ele não brinca de ser Deus, Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós somos apenas uma frase, mas Ele é eterno, Ele é real, Ele vive e Ele cuida de nós nos seus mínimos detalhes. Amém? Vamos interceder neste momento. Vamos levantar um clamor diante da presença do Senhor. Convido a todos que possam dobrar os seus joelhos. Vamos procurar fazer esta campanha de joelhos dobrados, em reverência ao nosso Senhor. Quando nós nos prostramos de joelhos em terra, é porque realmente nós entendemos que Deus, Ele é Senhor sobre nós. E você, que porventura não pode, coloque as suas mãos no seu coração. Vamos buscar ao Senhor, porque esta campanha nós já temos visto muitos milagres acontecer. É só o começo. Deus está agindo. Vamos usar a nossa fé. Vamos apresentar a Deus hoje o que nós temos. O nosso coração totalmente rendido diante dEle, sabendo que só Ele é que pode trazer a existência aquilo que não existe, que só Ele que pode curar aquele que está desenganado pela medicina. Ele pode ressuscitar os mortos, Ele pode ressuscitar os teus sonhos que foram perdidos. Ele é Deus e Ele está agindo no meio de nós. Pai amado, Pai querido, precisamos de Ti, Senhor, pois nós não somos nada sem Ti. E nesse dia da campanha, a providência de Deus, ó Pai, nesse terceiro dia, nesse terceiro passo que nós, os Teus filhos, estamos dando, já temos ouvido muitos testemunhos de bênçãos, de milagres alcançados, porque só o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, que opera em nossas vidas com poder e com grande glória. Barreiras estão sendo quebradas, fortalezas, algemas, opressões estão caindo por terra, no nome de Jesus. Não podemos, ó Pai, viver sem Ti, sem a Tua providência sobre as nossas vidas, porque Tu és o Deus bondoso, grandioso. Senhor, toma providência acerca dos nossos muitos problemas. Senhor, às vezes são muitos. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Propósitos estão sendo apresentados diante de Ti, pois só o Senhor pode trazer a resposta, a solução. Que todas as barreiras de impedimento no reino espiritual caiam por terra agora no nome de Jesus. Vai agindo, Senhor, poderosamente sobre cada necessidade dos Teus filhos. Se é pela libertação, salvação de alguém, que essa pessoa está intercedendo, que haja libertação, ó Pai, dos vícios, do álcool, da droga, dos jogos, da prostituição. Senhor, liberta, salva, que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Visita, ó Pai, todos os enfermos, os quais estão hospitalizados, desenganados pela medicina, aqueles que estão internados, Pai, em clínicas de reabilitação. Oh, Pai, liberta, Senhor, todos os enfermos, oprimidos, em nome de Jesus. Vem, Senhor Deus, com providência na vida de todos, aleluia. Oh, glórias a Deus, vai operando, Senhor, no setor financeiro. Essa promoção, esse aumento de salário, venha prover, ó Pai,
Vem, Senhor, dar o ganho, Espírito Santo. Vem, Senhor, transformar, ó Pai, essa situação que os teus filhos podem estar vivenciando, Senhor, neste momento, Pai. Ó Senhor, vem julgar a nossa causa. Pai, vem, Senhor, tocar na saúde. Venha prover o milagre da cura de todas as enfermidades. Tenha ela o nome que tiver. Pai, que o Senhor esteja operando desde o maior até o menor. E que todo espírito de enfermidade saiam em nome de Jesus. Restaura o corpo físico, a saúde. Transforma cada coração. Tira, ó Pai, toda tristeza e transforma em alegria, em paz de espírito. Pai, que estas famílias que estão sendo representadas nessa oração, vem com provisão, com salvação, libertação, restituição em cada lar. Vai agindo com justiça, Senhor, sobre todos os problemas, levantes, brigas, vícios. Liberta todos que se encontram, Senhor, perdidos, sem esperanças, sem amigos, vazios, sem rumo, sem direção. Oh, Pai, Senhor, que a Tua glória, Senhor, possa alcançar, Senhor, esta vida. Retira, Senhor, toda a cegueira espiritual. Pai, para que todos nós possamos ver as Tuas maravilhas, Pai, os Teus milagres agindo em nosso meio, do norte ao sul, do leste ao oeste deste Brasil. Todos sejam impactados, tocados com o poder do Espírito Santo de Deus, e que todo espírito de dúvida, de incredulidade, infidelidade, a falta de compromisso com Deus, possa ser trocada por um coração obediente, temente, feliz, vivendo com comunhão diante de Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Foi para isso que nós nascemos, para Te adorar, para Te louvar. Restaura, Senhor, essa nação. Toca em cada família. Liberta todos que estão sendo, ó Pai, representados nessa oração. Aos hospitalizados, acamados, aprisionados atrás de uma grade, de uma cela. Aquele que é aprisionado numa cadeia espiritual, no submundo das drogas, dos vícios, da prostituição. Liberta a todos, ó Pai, que todos venham prover, meu Deus, possam ver Deus agindo com providência, transformando, libertando, curando. Que todos possam ter a oportunidade de viver, de aceitar o convite de Jesus para uma vida nova, plena, na presença de Deus, em comunhão contigo. Assim nós oramos, assim nós cremos, Pai, assim nós te agradecemos. Pai, esses objetos aos quais os teus filhos, por um ato de fé, prepararam, Senhor, a peça de roupa, a fotografia, a carteira de trabalho, processos judiciais, o copo com água. Pai, apresentamos a todos eles diante da Tua presença. Pai, a cada pessoa representada através dessa peça de roupa, dessa fotografia, possa ser tocada por Ti neste exato momento e receber o milagre, Pai, a libertação, em nome de Jesus. As carteiras profissionais, Senhor. Pai, que em nome de Jesus Tu venha prover, meu Deus, abençoar, que essa pessoa possa, meu Deus, Senhor, venha abrir uma porta de excelência. Esses processos judiciais, Senhor, dá o ganho para os Teus filhos. Acelera, Pai. A justiça do homem pode ser cega, mas a Tua justiça é divina. O Senhor é o juiz dos juízes. Pai, abençoe este copo com água e a todos que beberem, Senhor, recebam um milagre. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, graças a Deus. Que o Senhor esteja abençoando a todos. E se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Deus abençoe. Fiquem com Deus.